Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e estamos aqui de volta ao nosso quadro branco. O fundo é um bocadinho diferente, temos aqui umas mudanças de espaço, mas o conceito é o mesmo. Estamos aqui de volta ao nosso quadro branco para também voltar com um tema que tem aparecido aqui continuadamente e que é de longe o vídeo ou o episódio mais visualizado no canal do YouTube e no podcast. Penso também essa diferença é relevante, mas no YouTube a diferença é ainda maior e que tem a ver com amortizar o crédito de habitação. Eu tenho aí um vídeo que vou deixar no link da descrição, onde eu explicava as contas, explicava como é que se podia pagar o crédito de habitação muito mais rápido, e a verdade é que surgiram muitas questões, muito interesse, e então vamos aprofundar um bocadinho mais, vamos atualizar esse tema, e aproveitei também para trazer a minha própria experiência. Eu tenho partilhado no Instagram que, se continuar a fazer aquilo que tenho feito, já vou retirar cerca de 10 anos ao prazo do meu crédito de habitação e com tendência a aumentar. E então, neste episódio de hoje, vamos, no fundo, recuperar este tema, voltar aqui a atualizar isto e também partilhar os meus números e aqui com a ajuda do nosso quadro branco para nos ajudar a mostrar aqui algumas contas. Então, uma recapitulação muito rápida daquilo que está no outro vídeo, mas para também ficares aqui com a atualização, o que não invalida veres o outro também. Mas, ainda assim, o que é que nós estamos a falar? Quando falamos de amortizar o crédito de habitação, ou amortizar qualquer crédito, na verdade, aquilo que vamos falar especificamente para crédito de habitação, com pequeníssimos ajustes, serve para qualquer outro tipo de crédito de igual forma. Vou arriscar a dizer, com pequenas diferenças, mas o conceito é exatamente o mesmo. Quando falamos de amortizar crédito de habitação, estamos a falar concretamente de pagar o crédito mais rápido. Porque quando fazemos um crédito de habitação 30 anos, 35, 40, às vezes até mais, dependendo dos bancos, dependendo das situações, há quem tenha esta ideia que aquilo é um contrato para a vida, que eu não posso fazer absolutamente nada, eu vou ter que pagar aquilo durante os 40 anos e é o que é o compromisso que eu vou assumir até depois da minha reforma, e isso não é verdade. Ou seja, é um contrato no sentido em que eu contratei que o banco me vai emprestar um determinado capital e que eu lhe vou pagar em determinadas condições, mas eu tenho sempre a hipótese de o pagar antecipadamente, ok? Se eu fiz um contrato de crédito de habitação de 40 anos, eu não tenho que pagar em 40 anos. O que o banco quer é que é ter o seu dinheiro de volta. E, portanto, no limite dos limites, imagina, faz um crédito de habitação de 200 mil euros hoje. Amanhã sai-te o euro milhões. Nada te proíbe de ires ao banco e pagares tudo outra vez e devolveres os 200 mil euros ao banco. Há uma comissão a pagar, vamos obviamente falar sobre isso. O banco, vamos dizer, nunca perde, o banco ganha sempre qualquer coisa, mas isto é possível, ok? E é isso que nós vamos falar hoje, de amortizar. E isto é muito vantajoso, porquê? Porque vamos poupar muito dinheiro em juros e não só. Há muito esta ideia, um crédito de habitação, vamos falar de uma taxa de juros de 3,5%, 4%. Há muito esta ideia que isto é dinheiro barato. 4% ao ano não é grande coisa. O problema é que multiplicado por um prazo gigante, que estes 30 e tal, 40 anos, vai fazer uma diferença muito grande. E eu vou-te mostrar os números reais, os meus números do meu crédito de habitação, que foi contratado em março de 2024, por essencialmente há um ano e meio, à altura que eu estou a gravar este vídeo, faz muita, muita diferença, ok? E, portanto, vamos começar e eu vou explicar aqui a minha situação em concreto, vou aqui recorrer às minhas notas que tenho aqui preparadas. Eu, então, contratei o meu crédito, foi contratado em março, começou em abril de 2024, com um capital em dívida de 150 mil euros, ok? Este foi o crédito que eu pedi, foram 150 mil euros a 35 anos, ou seja, 420 prestações, ok? E se nós fizermos uma conta, que por acaso não fiz, mas tenho aqui a calculadora ao lado, e se eu dividir isto, 150 mil a dividir por 420 prestações, isto dá 357 euros por mês, ok? Aquela conta matemática super simples de dividir isto por aquilo, ou seja, se eu não pagasse juros nenhum, se não houvesse nada a pagar, eu pagaria 420 prestações de 357 euros e devolvia os meus 150 mil euros ao banco. Obviamente que há juros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta conta simples matemática de 357 euros por mês se transformou, no meu caso, em 646 euros por mês de prestação. Ok?
E, portanto, logo à partida temos, não é o dobro, mas também não falta muito para o dobro, deste tal custo mensal matematicamente simplista que tínhamos feito inicialmente. E então eu comecei este meu crédito de habitação com a prestação de 646 euros por mês. O que, e agora veio a parte mais interessante e que muitas pessoas não fizeram estas contas, ok? É que estes 646 euros, estamos a falar de 475 euros de juros. O que quer dizer os restantes 171 euros por mês de capital. Ok? Ou seja, todos os meses saía da minha conta 646 euros, mas eu só devia menos 171. Ok? Isto, como podes ver, é uma ineficiência de capital gigante. Se nós fizermos aqui a conta 171 a dividir por 646, estamos a falar de 26%. Vamos lhe chamar eficiência de capital. O meu capital era eficiente 26%, porque os restantes 74% são, com as devidas aspas, desperdiçados em juros. Ou seja, sai-me 640 da conta, mas eu só devo menos 170. Ou seja, o restante é custo. O meu património financeiro baixou 646 euros por mês, que é o que me saiu da conta, mas só subiu no sentido de a dívida ter reduzido, só subiu 171. Ou seja, é um negócio que, na verdade, para mim, é altamente prejudicial. Certo? E então, este seria o cenário. E no meu caso, eu tenho taxa fixa em todo o contrato e, portanto, eu iria pagar 420 prestações de 646 euros por mês. Qual era a questão? A questão é que, mês a mês, como a minha dívida estava um pouco mais baixa, a cada mês que passasse, estes 171 euros iam subir um bocadinho e estes 475 iam baixar um bocadinho. Lá está. Se a minha prestação total é 646 euros e o meu capital em dívida, os juros vão sendo cada vez mais baixos, então o capital vai sendo cada vez mais alto, ligeiramente, mas a minha prestação ia se manter constante de 646 euros por mês ao longo dos 420 meses. Agora, para quem tenha uma taxa fixa, isto é verdade. Para quem tenha uma taxa variável, estes, vamos dizer, 646, podem subir, podem baixar, porque vai depender da evolução da taxa Euribor. No meu caso, não seria uma situação, mas se tens uma taxa variável, tens mais este fator que deves sempre considerar. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, então, que eu iria pagar os 646 vezes 420 meses, eu iria pagar um total de 271.320 euros. Ok? Portanto, eu pedi 150 e vou pagar, ou iria pagar, 271 mil euros. Portanto, não chega a 2 casas, mas não falta assim tanto. Ok? E isto é o problema dos juros. Ou seja, os tais, que no meu caso 3,8% ao ano de taxa fixa, os tais 3,8% ao ano vão-se capitalizar em 120 mil euros de juros. Contas redondas. Ok? E isto para mim não faz muito sentido. E já vou explicar, há uma questão que surge logo que é, então, mas eu consigo investir e ganhar mais do que esses 3,8 no exemplo que eu estou aqui a dar. É verdade. Vamos falar no final dessa questão do amortizar versus investir. Já lá chegaremos. Mas, voltando aqui ao tema da nossa conversa, então, esta questão da amortização, e eu tenho aqui os números à minha frente, o que é que eu fiz? Isto foi em abril de 2024, e eu então cheguei a dezembro de 2024 e com um extra que tinha em termos de liquidez, decidi amortizar 500 euros. Ok? De amortização. 500 euros. Estes 500 euros têm uma comissão de 2%, e sobre esse valor tem um imposto de selo de 4%. Ou seja, na verdade, a amortização de 500 euros custou-me 510,40 cêntimos. Foi este, eu pedi para amortizar 500 e foi mandar uma mensagem através do home banking ou ir à agência, qualquer forma funciona. Eu mandei uma mensagem a perguntar, a dizer que queria fazer uma amortização parcial no valor de 500 euros e então o que me foi cobrado foi 510,40. Os 10,40 é os tais 2% da comissão, mais o imposto de selo. Ou seja, o meu dinheiro, fui abater diretamente ao capital os 500 euros. Ou seja, 500 euros a dividir por 510,40
tenho uma eficiência de capital de sensivelmente 98%. Ok? Ou seja, numa prestação normal, o meu capital é 26% eficiente porque o resto se perde. Numa amortização, o meu capital é 98% eficiente. Os 2% é aquela comissão que se perde. Olha a diferença. Estamos a falar de, contas redondas, quadruplicar a eficiência do meu dinheiro. Quadruplicar o valor do meu dinheiro. Aqui, de todo o dinheiro que sai da conta, só 26% é que vai à dívida. Aqui, 98% vai à dívida. O mundo ideal era 100%. Não é. O banco tem que ganhar alguma coisa com isto. É o negócio dele, é ganhar dinheiro com os empréstimos. E então, olha aqui a diferença. 98% do dinheiro que saiu da minha conta foi amortizar a dívida. Ora, e que impacto é que isto teve? O Banco de Portugal já foi muito claro nisto e o que diz sempre é uma amortização vai sempre abater ao valor da prestação. Okay? É verdade que é possível abater ao prazo. É possível reduzir o prazo. Porque, na verdade, se eu estou a dever menos dinheiro, das duas uma. Ou mantenho o prazo e baixo a prestação, ou mantenho a prestação e baixo o prazo. Uma das coisas tem que baixar. O Banco de Portugal já esclareceu isto e, por defeito, o que vai acontecer é uma redução na prestação. Uma alteração de prazo é uma alteração de contrato, é uma alteração que tem que ser negociada e o banco pode aceitar ou não. Ok? Matematicamente, financeiramente, manter a prestação e baixar o prazo é mais vantajoso no final. No entanto, para mim, é uma opinião puramente pessoal, prefiro baixar a prestação. Porquê? Porque me dá mais margem. Se eu for baixando a minha prestação, o meu custo fixo mensal baixa. E estamos a falar de uma prestação de crédito de habitação que, na esmagadora maioria dos casos, é a maior despesa que vamos ter no nosso orçamento durante não sei quantos anos. E, portanto, se eu puder baixar esse compromisso, baixar esse custo fixo, para mim, melhor. Ok? E então o que é que aconteceu? Eu fiz a amortização e o banco então recalculou na prestação seguinte e a minha prestação a seguir passou para 646 e baixou para 644. E vocês pensam, porra, então mas gastei 500 euros ou 510, isto baixou-me 2 euros. Ok, verdade. Ora, mas isto foi feito em dezembro e, portanto, 8 meses depois de ter começado o crédito. O que quer dizer que àquela data faltavam-me 412 prestações. Certo? Menos 2 euros vezes os 412, estamos a falar, eu não vou fazer a conta, espero não me enganar, 832. Vou fazer a conta, 36, desculpem, só fazer a conta para ter a certeza. 2 vezes 412, desculpa, 824. Matemática é um problema, ok? Vezes os 412 dá 824 euros, ok? Eu sempre prometi nestes episódios que era o mínimo de cortes e, portanto, enganei-me na conta de cabeça. Não faz mal, temos calculadoras, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, então, sim, saíram 510 euros da conta, mas, com a nova prestação, no resto do contrato, eu ia poupar 824. Ganhei ou não ganhei? Saíram 500. Vou deixar de pagar 800, eu ganhei aqui 300 euros nesta conta, no contrato. Ok, agora é perfeitamente legítimo discutirmos. Então, mas eu estou-me a descapitalizar 500 euros para só ir buscar 2 euros por mês. É legítimo, está tudo bem. Mas o que eu quero mostrar é que é vantajoso. No final das contas, nós estamos a ganhar dinheiro. Saíram dos 500 euros e vamos poupar 824. Ok? E então, isto foi o que eu fui fazendo ao longo do tempo. Eu vou aqui apagar isto tudo, porque basicamente, o que é que aconteceu? Eu tinha então o meu contrato, vou apagar mesmo tudo, e tínhamos, então, em abril de 24, a prestação de 646, depois, em dezembro de 24, eu amortizei os tais 500 euros mais as despesas, ok? Que seja, e isto baixou-me para 644. Depois, cheguei a fevereiro de 25. Aliás, até vou pôr ali os 510 e 40, que é para termos aqui os custos, os 510 e 10. Há bocado disse 40, mas não é. São 510 e 10. Ok?
Depois, em fevereiro de 25, eu amortizei 800 euros e, portanto, deu-me 814,42 de custo. E isto baixou uma prestação para 640. Depois, em agosto de 25, eu amortizei 1000 euros que me custaram 1020,80 cêntimos e a prestação baixou para 636. E agora já pedi uma nova amortização agora em setembro e vai-se refletir só em outubro de 25, mais 1000 euros e, portanto, mais 1020,80 e que, de acordo com as minhas contas, vai baixar a minha prestação para 631 euros. Ok? Pronto. Isto é o que eu estou a fazer, basicamente. Portanto, passou aqui mais ou menos 1 ano e meio. Eu fiz já fiz estas 3 amortizações. Estas já estão completas. Ok? Isto é à data de hoje. E está aqui mais uma planeada para breve. E a minha prestação mensal já baixou dos 646 iniciais e que se eu não tivesse amortizado nada, continuaria a pagar 646 para 631. E por isso estou a pagar menos 15 euros por mês. Estou a ficar rico com 15 euros por mês? Não. Mas na verdade o que está a acontecer é que estou a ficar com mais 15 euros por mês no bolso, ou se quisermos dizer de outra forma, praticamente mais, são 180 euros por ano que estão no meu bolso. E há uma outra coisa que temos sempre que pensar e que acho que muitas pessoas não se lembram, que é a questão dos seguros, principalmente do seguro de vida que está associado. Porque no início o banco vai nos obrigar, com as devidas aspas, a fazer o seguro de vida sobre o capital em dívida, que são os tais 150 mil euros. O seguro de vida tem uma coisa muito interessante. É quanto mais velhos somos, maior o nosso risco, logo, maior o seguro que vamos pagar. E muitas vezes acontece, quando já estamos nos 50, o que estamos a pagar de seguro de vida às vezes já é tanto ou mais do que estamos a pagar de capital. E o custo vai aumentando. O que é que acontece? Eu, neste momento, a minha dívida está sensivelmente nos 145 mil, não chega bem lá, ok? E que, se eu não tivesse amortizado, o meu capital em dívida estava muito mais alto. Porque eu não tinha estes valores que aqui estão amortizados. O que quer dizer que eu posso dizer ao banco, e já o fiz, para atualizar o capital do meu seguro de dívida para o que está efetivamente em dívida. E se eu hoje já devo menos do que deveria se não tivesse amortizado, então eu também estou a pagar menos de seguro de vida. E se eu acabar de pagar o crédito dos tais 10 anos antes ou 15 anos antes, eu vou poupar o seguro de vida onde, precisamente na data onde ele seria mais caro, que é quando eu sou mais velho, ok? E, portanto, falámos aqui muito da questão do mês a mês, das amortizações, etc. Mas o seguro de vida também vai ter um impacto muito grande, ok? O seguro de vida vai ser muito caro mais tarde, que, se tudo correr de acordo com o meu plano, será a data em que eu já não estou a pagar crédito de habitação e logo já não tenho lá seguro de vida absolutamente nenhum. O seguro multirriscos é uma coisa diferente. O seguro multirriscos vai cobrir e cobre incêndios, inundações, essas coisas assim, e esse vai existir sempre. Enquanto a casa existir, esse seguro vai existir e tem que existir, é obrigatório, e independentemente de ser obrigatório ou não, eu quero que ele exista porque os azares, infelizmente, acontecem, ok? Mas o seguro multirriscos normalmente é bastante mais estável, até porque está relacionado com o valor da casa, com o imóvel propriamente dito, e não com o titular do crédito, ok? E, portanto, aí é diferente. O seguro de vida é que vai aumentar bastante. Em resumo, eu neste momento, então, até à situação que estamos atualmente, que é dos 636 euros, eu poupei então 10 euros por mês, ok? Porque isto já é a próxima amortização que irei e que já pedi, portanto, alguns nos próximos dias irá acontecer e vai-se refletir na prestação de outubro, do início de outubro, e, portanto, eu já estou a poupar este dinheiro. Porque, na verdade, passaram, vamos arredondar as contas de 18 meses dos 420 iniciais, e, portanto, faltam-me 402 meses, e multiplicado aqui por estes 15 euros que eu já estou a pagar a menos em relação ao início, não é esta conta, não é? Estava a fazer a conta e isto não faz sentido. Desculpem, vamos ignorar esta parte. Mas para dizer que esta conta aqui está-me a dar 6.030 euros. Ok, está certo, sim, 6.030. E eu vou comparar estes 6.030 com este somatório. Ok?
E o que é que eu estou a ver? Estou a ver que o meu dinheiro é muito mais valioso. O que eu estou a poupar em amortizações até ao final do contrato é substancialmente superior ao custo que eu já tive com este somatório aqui das amortizações. No fundo, é aquela conta de há bocadinho dos 500 euros vão poupar 800. Aqui estamos a falar de 2.800, 3.200 euros, sensivelmente, 3.300 euros, que me vão permitir poupar 6.000 euros no final do contrato. Ou seja, mesmo que eu agora, já contando com esta última amortização, eu não faça mais nada, mesmo que eu não faça mais amortizações nenhumas, eu já vou poupar 6.000 euros no meu crédito de habitação. A expectativa é, e de acordo com alguns simuladores, eu também vou deixar aí na descrição o simulador que eu uso para estas contas, a expectativa é que no final eu vá acabar por poupar essencialmente 10 anos e praticamente 40.000 euros em juros. Porque o que nós estamos sempre a poupar é juros. Eu vou ter que pagar os 150.000 euros no final das contas. Se vou pagá-los em 35 anos ou vou pagá-los em 25 ou em 10, isso é outra conversa. Mas os 150.000 euros eu vou sempre pagar. A poupança que eu estou a ter é nos juros. Ou seja, se eu já não fizer mais nada, então eu vou pagar isto no prazo dito normal e vou poupar 6.000 euros em juros. Se eu continuar neste processo e neste plano e nesta média, digamos assim, as contas indicam que vou poupar 10 anos, ou seja, vou conseguir antecipar 10 anos o pagamento e vou poupar sensivelmente 40.000 euros em juros. A expectativa é que isto também aumente, porque lá está, eu todos os meses, já assumindo aqui este novo valor, eu já estou a poupar 15 euros a mais por mês. São 15 euros a mais que eu posso amortizar antecipadamente se assim quiser. E até porque há depois um ponto que é importante termos sempre em noção, que é, no início, e aquele valor que vimos há bocadinho da eficiência de capital dos 26%, no início isto é verdade. No início, já está, a grande maioria do dinheiro que nós gastamos e que sai da conta é para pagar juros. Mas, à medida que o tempo passa, chega ali uma altura em que já estamos a pagar mais capital do que juros. Ou seja, a nossa eficiência já está acima de 50%. E isso vai avançando. E há de chegar a uma altura onde isto já não é assim tão relevante. Imagina, se a prestação que eu pagar daqui a uns anos, 80% for capital, a prestação já está nos, sei lá, 300 euros ou 200 euros. Estou a mandar valores completamente aleatórios. Aquilo já não faz diferença nenhuma. Já não compensa assim tanto eu estar a descapitalizar-me para amortizar. Neste momento é muito vantajoso. Neste momento há uma grande diferença no dinheiro que eu estou a poupar. Lá mais à frente, se calhar, já não. Ou de certeza que já não. E, portanto, agora faz muito sentido. Daqui a uns anos, se calhar, já não faz tanto sentido assim, porque a prestação em si já é irrelevante ou quase nos meus rendimentos. A quantidade de capital que eu estou a amortizar mês a mês já é bastante grande e, portanto, este efeito de me descapitalizar, de deixar de ter este dinheiro para poupar ali, já não é tão relevante assim. No início, sim. Agora, em relação à questão, e para terminarmos aqui a nossa conversa, em relação à eterna questão de amortizar ou investir. É perfeitamente legítimo, vou aqui apagar isto novamente, não é que eu planeio escrever muita coisa, mas vou apagar. É perfeitamente legítimo, e eu disse há bocadinho que eu neste momento, com este crédito, estou a pagar uma taxa de juro de 3,8% ao ano. E, portanto, é perfeitamente legítimo achares assim. Então, mas, ó Sérgio, eu tenho aí visto os investimentos, coisas a 8, a 10, a 12, e estamos a falar, lá está, nem estamos a falar de eu entrar na próxima altcoin que rebenta, no bom sentido da palavra, e que vai 1000% num ano. Não é isso, estamos a falar do S&P 500, dos tais investimentos conservadores, de umas obrigações com yields mais altas, 6%, e, portanto, uma carteira, consigo com uma carteira bastante moderada, digamos assim, ter um retorno de 8% ao ano, por exemplo. E, portanto, matematicamente, financeiramente, faz todo o sentido. Se eu tenho dinheiro disponível, vamos dizer que eu tenho 1.000 euros disponíveis, faz todo o sentido eu aplicar os 1.000 euros aqui, ganhar 8%, e os 8% continuo a pagar os 3,8%, ainda me sobram os 4,2% de, vou-lhe chamar ganho, com as devidas aspas, não é? Porque eu estou a ganhar 8, pago 3,8, logo sobra-me. Perfeitamente legítimo. Financeiramente, matematicamente, isso faz todo o sentido. Qual é o grande problema? O grande problema é que isto é certo, eu vou pagar 3,8% ao ano e estou a compará-lo com uma coisa que eu espero ter. Eu espero, de acordo com a minha esperança, com a minha expectativa, o meu portfólio, a minha experiência, a minha análise, eu espero ganhar 8% ao ano. Posso não ganhar, posso apanhar uma série de anos negativos, a minha estratégia pode não estar afinada e a coisa correr mal.
E, portanto, lá está, posso não fazer nada agora, posso ganhar 5% durante vários anos, há uma série de coisas que podem acontecer e isto é real, ok? E, portanto, apesar de financeiramente e matematicamente isto até possa fazer muito sentido, eu acho que as finanças têm que ser muito comportamentais, muito psicológicas e que isso tem um peso tão grande ou eventualmente até maior do que financeiramente puro e duro, ok? E aqui, lá está, vamos sempre remeter à nossa ideia que a nossa prestação de crédito de habitação é muito provavelmente o maior custo fixo mensal que temos no nosso orçamento durante muitos anos. E, portanto, quanto mais cedo eu me conseguir ver livre daquilo, melhor. Agora, claro, eu não posso usar todo o meu dinheiro para isso. Vamos imaginar que eu estou a começar agora, juntei os meus primeiros 1000 euros. Como é óbvio, eu não vou usar esses 1000 euros para amortizar o crédito, porque se me avaria o carro, não me serve de absolutamente nada. Ou seja, temos que começar sempre pelo início. Temos que começar pela questão do fundo de emergência, a tal poupança após imprevistos. Temos que ter isso. Ok. Temos que ter essa parte assegurada. E a partir daí, começar então a estruturar estas duas formas. Irmos amortizando umas vezes, irmos investindo das outras para tentarmos captar, vou-lhe dizer, o melhor dos dois lados. Ok? Se fazes uma estratégia 100% de um lado ou 100% do outro, pode não correr muito bem, na minha opinião. Ok? Obviamente que, lá está, depende. Se a minha prestação pesa 5% do meu ordenado é uma coisa, se pesa 50% do meu ordenado é uma coisa completamente diferente. Quanto mais pesada ela é, quanto mais significativa ela é nos meus rendimentos, na minha opinião, e quanto mais cedo no contrato eu estou, então mais importante é eu amortizar isto o mais rapidamente possível até ela deixar de ser relevante, ok? E, portanto, ficámos aqui com a nossa conversa atualizada, digamos assim. Lá está, já tinha feito uma aula, digamos assim, uma sessão, um episódio mais teórico onde expliquei isto e desta vez trouxe aqui os meus números reais para mostrar o que eu estou a fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio anterior, vou também deixar o link para esta tal calculadora. Deixa aí nos comentários as questões que tens em relação a isto, se achas que isto faz sentido, boa, se achas que isto não faz sentido nenhum e queres seguir este caminho do investir para crescer mais rápido, boa na mesma. O meu papel não é, nunca foi, e vou arriscar dizer, nunca será, dizer-te, faz isto. A minha responsabilidade é ensinar, é ajudar, é explicar as hipóteses, explicar como é que tudo funciona, para que depois possas tomar as tuas decisões sempre da forma totalmente autónoma, consciente e de acordo com aquilo que faça mais sentido para ti. Espero que tenhas gostado deste episódio, desta aula, digamos assim, e se gostares que trouxeres aqui algum tema ao canal, então basta enviar uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa, um sinal de fumo também dá, e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro dos teus pedidos. Obrigado e até à próxima.